Se você tem alguma dúvida, você envia através do nosso WhatsApp no 11 9 50 45 18 40 e aí você vai ter a sua resposta, porque eu converso com a advogada especialista em direito das famílias e sucessões, doutora Luíse Sanches. Doutora, seja muito bem-vinda, obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui no programa nessa semana tão especial para todos nós, né? Semana Santa. E eu agradeço imensamente o convite para estar participando do seu programa, Cláudia. Muito obrigada, muito bom poder tê-la conosco para nos ajudar. Qual é a primeira preocupação que as pessoas precisam ter em relação à pensão alimentícia? O que hoje tanto homens quanto mulheres precisam ter em mente? Bom, a pensão alimentícia, em primeiro lugar, a gente tem que esclarecer o mito de que só o pai deve pagar a pensão alimentícia, tá? Em primeiro lugar, a gente precisa deixar muito claro que essa obrigação alimentar, ela é de ambos, tanto do pai quanto da mãe, tá? Nesse caso, estamos falando de pai e mãe, mas existem outras possibilidades de pagamento de pensão alimentícia, claro. Mas o mais importante que eu acho que deve ser levado em consideração quando a gente fala de pensão alimentícia é o interesse da criança, é o melhor interesse do menor, é o benefício daquela criança que necessita da pensão, tá? Então, eu acho que o bom senso deve sempre prevalecer entre os pais. Não, seria maravilhoso se houvesse bom senso sempre. Na verdade, eu penso que seria melhor ainda se pais repensassem mesmo até a necessidade do divórcio, né? Eu falei ainda há pouco que amar é aceitar, olhando para o próximo, aceitando o outro como o outro é. A gente sabe que tem situações que são muito complicadas, principalmente onde existe violência, tanto violência física quanto violência emocional. Então, a gente não pode nem fazer esse julgamento, não cabe a nenhum de nós, né? Isso, Deus é que sabe de todas as coisas, pode fazer esse julgamento perfeito. Mas as pessoas não têm esse bom senso, nem na hora de casar, nem na hora de separar e nem na hora de entrar numa briga, né? E que muitas vezes essa briga acaba machucando uma criança, machucando um menor. Então, vamos falar de lei, né? O que a lei fala? Bom, em primeiro lugar, a lei fala que a pensão deve ser paga, né? Visando sempre o binômio necessidade e possibilidade, né? Como a gente acabou de falar sobre o bom senso, então esse valor de pensão sempre vai ser calculado visando esse binômio necessidade e possibilidade, que ao meu entender não é um binômio, é um trinômio. É necessidade, possibilidade e também a gente tem que levar em consideração a questão da proporcionalidade, né? Verificar exatamente quais são os gastos que aquela criança necessita, o padrão de vida dos pais, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de calcular uma pensão alimentícia. As crianças têm direito à pensão alimentícia até quantos anos? Em regra, as pessoas acreditam que seja até os 18 anos, mas é um mito, tá? Desde que o adolescente ou aquele jovem, esteja estudando, esteja em fase de formação, esteja fazendo um curso preparatório, uma faculdade, um curso técnico, essa pensão ela se estende à maioridade, tá? Então, ela vai além dos 18 anos. Normalmente até os 24, mas isso vai depender do curso. Vamos supor, um adolescente, um jovem que faz uma faculdade de medicina. Essa faculdade pode se estender além dos 24 anos também. Então, caso haja necessidade, caso ele não consiga suprir com as suas necessidades básicas, essa pensão vai se estender sim além dos 18 anos. Ok. Quando pai e mãe trabalham, quando pai e mãe têm renda suficiente, mesmo assim, o pai, por exemplo, que saiu de casa, ou o contrário, a mãe que perdeu a guarda dos filhos, tem que pagar a pensão? Sim. O guardião, normalmente, entra a questão da proporcionalidade, né? O guardião que ficou com a guarda das crianças, num possível divórcio, numa separação, ele normalmente contribui com um pouco menos. Porque além do sustento, além da questão financeira em si,
ele ainda está arcando com outras questões, né? Uma responsabilidade um pouco maior. Então, é aí que entra a questão da proporcionalidade. E é muito legal você lembrar também, Cláudia, essa questão do pai ou da mãe, né? Porque independente de ser o pai ou a mãe, ambos têm essa obrigação. Ela deve ser dividida igualmente na medida proporcional aos ganhos desse pai e dessa mãe, né? Tá, joia. Daqui a pouquinho eu quero saber sobre pensão alimentícia para as esposas, para as mulheres que não trabalham fora. Segura aí, eu volto já já em 2 minutos, tá bom? Você aqui comigo, a gente está aprendendo, quero que você aprenda, porque quanto mais a gente sabe, mais a gente pode fazer escolhas boas pra gente e ajudar também ao próximo, né? Então fica comigo e manda sua pergunta no 11 9 50 45 18 40. Você vem aqui comigo, a gente continua com a doutora Luísa Sanches, a gente está aprendendo sobre pensão alimentícia, já falamos um pouquinho na questão dos filhos, mas agora, e as mulheres? Será que elas têm direito? E em que situação, doutora? Mulheres que trabalham, que não trabalham, o que a lei fala sobre isso? Bom, é muito importante também essa pergunta, que é uma dúvida muito comum, tá? As mulheres, não só as mulheres, como os homens também, tá? É que normalmente a gente fala das mulheres porque é mais comum. Elas têm sim direito à pensão alimentícia do ex-marido, do ex-cônjuge. Mas a lei fala de determinados casos, tá? Então, existem situações específicas para o pagamento de pensão alimentícia para ex-esposa. Exemplo, idade, se ela trabalha, condição financeira dessa mulher, se ela tem uma profissão, se ela não tem, se ela sempre foi dona de casa, se ela tem como se reinserir no mercado de trabalho no momento daquela separação. Então, são duas situações distintas. Uma mulher mais jovem que, de repente, tinha uma profissão, exercia alguma profissão e, de repente, após o casamento, o nascimento dos filhos, ela deixa de trabalhar para cuidar da família. Alguns anos após, ela vem a se separar. Então, nesse caso, o juiz determina que essa pensão alimentícia seja paga por um tempo determinado, que normalmente é um período de 2 anos. Por que esse período? Porque é um período que o juiz, que a jurisprudência, que a legislação brasileira entende que essa mulher vai levar para se reinserir no mercado de trabalho. Porque a partir do momento que ela parou, talvez ela precise fazer um curso de atualização daquela profissão dela, né? Então, ela precisa desse período e desse valor para se sustentar até se reinserir no mercado de trabalho. Então, outra situação já seria uma mulher que casou aos 18 anos e hoje tem, sei lá, seus 60 e poucos anos de idade. Ela nunca trabalhou fora, ela nunca exerceu uma profissão senão dona de casa, mãe, esposa. Então, para essa mulher, esses alimentos podem se estender por muito mais tempo ou até serem vitalícios, tá? Ok. Estamos entendendo, a gente vai aprendendo. Agora tem perguntas bem específicas, eu já vou colocar na tela para a gente começar a ouvir as suas respostas, tá, doutora? Vamos lá, a primeira delas diz assim, é da Dalva Oliveira de Campinas. Todo mundo precisa pagar 30% da renda na pensão alimentícia? Como é feito esse cálculo? Não, essa questão dos 30% do pagamento é um mito, tá, gente? Não existe em lei um valor determinado, uma tabela específica desse valor. 30% é um valor que a jurisprudência, os juízes se baseiam. Por quê? 30% do rendimento de uma pessoa seria necessário para o pagamento daquela pensão alimentícia. E aí, o restante daquele salário, aquela pessoa teria para poder se sustentar, para poder prover o próprio sustento. Mas é um mito, não é calculado sempre com base nesses 30%. Como eu volto a dizer, é baseado no binômio necessidade e possibilidade. A mãe vai pegar uma canetinha, um papelzinho, vai fazer realmente uma listinha. O que essa criança precisa? Então, os gastos englobam moradia, educação, saúde, lazer, todos os gastos de uma criança. Então, ela vai fazer essa continha. No final dessa continha, normalmente esse gasto vai ser dividido entre os dois, entre o pai e entre a mãe, na medida das proporções
de rendimentos deles, né? Então, não existe essa questão dos 30%, tá? É um mito. Tá joia. Então, vamos lá. Próxima pergunta. Já vai para a tela. Deixa eu pedir para colocar. É da Anete, de Vila Velha, no Espírito Santo. A burocracia é grande e tem urgência em receber a pensão do meu filho. O que posso fazer? Em primeiro lugar, para você conseguir essa pensão alimentícia, para requerer essa pensão alimentícia, você deve procurar um profissional especializado na área e distribuir, entrar com uma ação de pedido de alimentos, tá? O processo realmente, muitas vezes, ele demora um pouquinho, ainda mais na situação de pandemia que estamos vivendo, né? Tá bem difícil, acho que para todo mundo, e isso não seria diferente para o judiciário. Mas até o final do processo, logo no início dele, da distribuição, o advogado ele pede uma liminar para o juiz, para que ele fixe provisoriamente os alimentos até que aquele processo termine. Então, não é necessário que você espere o final do processo para receber esses alimentos. Enquanto esse processo está correndo, você já vem recebendo alimentos provisórios, tá? Tá joia. Boa. Eu vou te pedir 2 minutos, a gente tem muitas perguntas e eu volto aqui para a gente continuar ouvindo as respostas, tá bom? Até já, então. Eu volto aqui com a doutora Louise, a gente tem mais perguntas, a gente está falando sobre pensão alimentícia. A gente sabe que o processo de um divórcio é doloroso, é complicado. O que eu sempre penso é que a gente precisa ter muita consciência na hora que a gente faz uma escolha. Casamento é um presente muito especial de Deus para o homem e para a mulher, né? E a gente precisa realmente estar comprometido em amar o outro do jeito que o outro é. E não a gente ficar querendo ser servido pelo outro como a gente gostaria que o outro fosse. As pessoas são o que elas são, elas dão aquilo que elas têm para dar. A gente precisa ter isso em mente. E na separação, ai gente, foi inevitável? Sem briga, né? Porque todo mundo sofre ainda mais. Mas a gente sabe que isso é só o sonho, é o desejo, nem sempre acontece. Então, doutora Louise, mais perguntas. O do Antenor de Mauá. Ele diz assim, somente os pais pagam pensão alimentícia aos filhos ou o contrário também pode acontecer? Essa pergunta, sim, o contrário pode ocorrer sim, Antenor, porque a obrigação alimentar, ela vai para os descendentes e ascendentes, tá? Então, aquela pessoa que é idosa e ela necessita de alimentos, ela pode pedir para os filhos, sim, porque essa é uma das obrigações dos filhos, tá? Sustentar, acolher, cuidar dos pais na velhice. Olha que interessante, quanto pai e mãe sofrendo, passando necessidade sem saber desse detalhe. Então, se é o seu caso, direito seu, peça pensão alimentícia para o seu filho. Próxima pergunta, então, já vai para a tela, é da Maria, ela é de São Paulo e ela diz assim, tenho um filho de 14 anos e nunca recebi qualquer tipo de ajuda do pai dele. Posso pedir pensão retroativa? Boa tarde, Maria. Em primeiro lugar, eu fico doida da vida quando falam esse termo ajuda do pai. O pai não ajuda, o pai é obrigado a sustentar o filho, tá? Então, durante esses 14 anos, ele deveria ter contribuído com a educação, com todas as coisas que seu filho precisava, tá? Inclusive a parte financeira, alimentos em si, né? O que acontece? Hoje, você entrando com um pedido de pensão alimentícia, com uma ação de alimentos, você não pode pedir com data retroativa. Então, esses 14 anos que passaram foram perdidos, tá? Não tem como você requerer esse valor na justiça desses 14 anos anteriores. É daqui para frente, da data da citação dele no processo para frente. Mas corra atrás dos direitos dele, tá? Precisa, é importantíssimo sim. Interessante falar, doutora, não sei se você concorda, mas eu penso assim, toda vez que a gente faz pelo outro aquilo que o outro é capaz de fazer, né? Que tem mulheres que falam assim, não, deixa, ele não precisa. A gente diminui o outro, né? Então, até uma forma da gente falar pro outro assim, epa, é tua obrigação, você tem que sustentar, você tem que contribuir com o sustento do seu filho, né? Faz o outro crescer. Então, se você pensa em ajudar o seu ex-marido e aí fica querendo passar a mão na cabeça, saiba que não é uma boa ajuda, não. A melhor ajuda é quando a gente coloca a pessoa para cima, né? Colocando mesmo
nas mãos dela aquilo que é obrigação dela. Agora, a próxima pergunta já vai para a tela, é anônima e diz assim: o pai das minhas filhas se recusa a pagar pensão alegando desemprego. Os avós podem ser obrigados a arcar com esse valor? Não quero me indispor com eles. Depende, tá? Porque é o seguinte, a obrigação alimentar, eu volto a dizer, ela é dos pais. Em primeiro lugar, ela é dos pais. O simples fato do pai estar desempregado não o exonera do pagamento de pensão alimentícia, tá? Inclusive, as sentenças alimentares, elas fixam um valor para o caso de desemprego. Então, o simples fato do pai estar desempregado não desobriga ele de pagar a pensão para os seus filhos. Quando os avós devem pagar a pensão? Em último caso, e quando se esgotarem todas as possibilidades do pai ou da mãe suprirem as necessidades dos filhos, tá? Porque os avós, eles não têm a obrigação de sustento dos netos. Eles têm uma obrigação de solidariedade com os netos. Então, é muito diferente. Em primeiro lugar, você deve acionar judicialmente o pai da criança e, não tendo mais possibilidades, não havendo possibilidades realmente dele arcar com esse pagamento, aí sim essa obrigação pode ser transferida aos avós. Tá, joia. Doutora Luísa, daqui a pouco eu volto aí, eu queria que suas considerações finais para a gente concluir bem esse assunto. Doutora Luísa, vamos voltar aqui com o nosso assunto. A gente ainda tem perguntas, eu vou fazer mais algumas e aí a gente já vem com a consideração final, combinado? Tá certo, tá então, certo. A gente vai lá para a tela, você que está acompanhando a nossa pauta sobre pensão alimentícia, direitos, deveres. José de Curitiba diz assim: pago pensão aos meus filhos, mas desconfio que o valor é utilizado para outras coisas. Posso pedir prestação de contas? José, em primeiro lugar, se você desconfia de fato que esse valor é utilizado para outras coisas, para pagamento de outras coisas, em primeiro lugar, eu acho que você deve conversar com a sua ex-esposa, né? Tentar verificar onde ela está empregando esse valor, se as crianças estão bem assistidas, né? Se elas realmente estão se vestindo, utilizando para a escola, material escolar, para um lazer no final de semana, né? Mas, infelizmente, o valor alimentar, para o valor alimentar, não é cabível a prestação de contas, tá? Por quê? Você não pode decidir o que aquela esposa, aquela ex-esposa, mãe das crianças, está fazendo com esse valor que você paga de pensão alimentícia. Então, tem muitos pais que falam: eu não quero pagar o valor em dinheiro, em espécie, para minha ex-mulher. Eu gostaria de pagar diretamente o boleto da escola, o boleto do plano de saúde, o médico. Então, o que você pode fazer é entrar com uma ação revisional e pedir para pagar os alimentos in natura. O que é isso? Pagar diretamente o boleto, para que você certifique de que realmente a escola está paga, o plano de saúde será pago e as outras obrigações que aquela criança tem. Tá joia. Próxima pergunta, então, vamos lá. Espero que seja todo mundo aproveitando, porque as dúvidas são parecidas, né? Celso diz: minha ex-esposa cuida dos nossos filhos e pago a pensão estipulada, mas a pandemia diminuiu muito a minha renda. Posso pedir redução da pensão? Pode sim, Celso. Pode e deve, porque o problema de você não pagar a pensão alimentícia, um dos maiores problemas, claro, é que ela pode te levar a uma prisão civil, tá? Então, caso você não consiga arcar com o pagamento da pensão alimentícia, a sua ex-esposa, ela pode entrar com uma ação de execução. E essa execução pode te levar a uma penhora dos seus bens ou uma prisão, e isso seria muito prejudicial. Então, se os seus rendimentos caíram, você tem como comprovar que esses rendimentos realmente caíram, entre com uma ação revisional e peça para o juiz diminuir aquele valor, pelo menos durante a pandemia ou durante essa situação que você vive de diminuição da sua renda. Tá joia. De modo geral, alguma consideração final, doutora Luísa? Bom, eu acho muito importante o que você falou no início do programa, né? De amarmos uns aos outros, né? Então, eu acredito que em todas essas questões ligadas à área de família,
nós precisamos levar em consideração que, apesar daquele relacionamento não ter dado certo, existem crianças no meio, né? Que de fato é quem tem que ser protegido no meio dessa relação. Apesar do casamento não ter dado certo, apesar daquele relacionamento não ter persistido, que é o que nós esperamos, veio dessa relação frutos muito maiores, que são as crianças. Então, novamente, a gente volta a dizer do bom senso, da conversa, do diálogo, do amor ao próximo e tentar se entender com aquela pessoa que você já amou um dia, que você se casou, que você esperava ter um casamento duradouro. Eu acredito que isso seja o mais importante. Joia, muito obrigada. Foi um prazer conversar contigo e aprender sobre esse assunto. Até a próxima. Muito obrigada, até a próxima. Agradeço imensamente o convite, fico muito feliz por esclarecer questões tão importantes. Obrigada, vou passar os contatos aqui da doutora Louise. No Instagram é Lou Sanches e o telefone, o WhatsApp, para você mandar uma mensagem é o 11 9 9606 1406. 11 9 9606 1406, tá? A gente precisa estar bem a par aí do que a lei diz, né? Pra gente cumprir certinho e fazer o melhor possível. Para isso que existe lei, para que a gente possa fazer as coisas de forma correta, as coisas da melhor forma que elas podem ser feitas.